Meu nome é Ângela Ferreira da Silva Vieira, minha idade é 63. É Santana do Ipanema, Alagoas, São Paulo. É no Brooklyn, Santo Amaro, Parque Arariba e Carapicuíba. Meu pai chamava José Ferreira Lima e minha mãe Renilde Ferreira Lima. Eles eram de Caruaru, Pernambuco, né? Eles vieram de lá, casaram lá, né? Viveram um tempo lá. O pai da minha mãe desligou da família, né? Largou da minha avó. Então, minha avó, mãe da minha mãe, só teve minha mãe e meu tio. Qual o nome da sua avó? Minha avó era das Dores Ferreira Vanderleis. E meu tio Jaime, agora o sobrenome eu não sei, que é irmão, é o único irmão que minha mãe tinha. Porque ele ficou com a outra família e minha mãe veio embora porque eu já tinha casado, né? Aí eles vieram para Santana e ali eles fizeram a vida deles, né? Meu pai com certeza trouxe um dinheirinho lá de Pernambuco, comprou uma casinha muito humilde e foi trabalhando ali em Santana do Ipanema. A vida nossa foi ali, né? Nossa convivência maior, eu nasci em Santana, a maioria, todos os filhos, acho que a maior parte nasceu tudo lá em Santana do Ipanema. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 10 irmãos de pai e mãe, e uma irmã que depois que ela ficou viúva. Minha mãe ficou viúva e arrumou um viúvo, namorou, arrumou a filha, mas também não quis ficar com ele. Então nós somos 11 irmãos. Desses 11, qual é o seu lugar aí? Você é a mais velha? Não, a mais velha é a minha irmã que mora em São Paulo, Aparecida Ferreira da Silva. Aí depois da Aparecida vem eu, depois eu não sei direito assim quem vem depois, quem não vem. Sei que tem entre o meio de minha irmã mais velha e eu, tem um irmão que faleceu, Cícero. E depois acho que veio a Madalena, a Silvânia, acho que depois a Madalena, a Cícera, a da Gilza, não, a Cícera e a Maria das Neves. Aí o Everaldo já é o mais velho. O final do Cícero era depois do mais velho. Aí depois aí foi vindo as irmãs mulher. Até que meu pai faleceu, tinha o meu irmão João Ferreira Lima, que também já é falecido, né? E o caçula, José Roberto Ferreira, que foi quando meu pai morreu. Minha mãe estava de dieta dele. Minha mãe ganhou ele em 7 de setembro, meu pai morreu dia 9 de setembro, de outubro, 8 de outubro. Foi um mês depois, né? E foi assim a vida da gente. Meu pai era um comerciante, ambulante, né? Não era parado num canto só. Minha mãe também fazia a mesma coisa que ele. Meu pai viajava para os lugares e fazia as entregas das mercadorias que ele vendia, né? Que era animais, galinha, porco, bode, o que ele encontrava, feijão, o que ele encontrava ele levava de Santana do Ipanema para Maceió. Lá ele já tinha os lugares certos para entregar, né? Para as pessoas, os quiosques onde eles deixavam as entregas. Então era disso que ele trabalhava. Aí depois ele conseguiu comprar um comércio lá, um pouco meio, não bem no centro, mas no meio ali, antes de chegar no centro da cidade de Santana, né? E ali a gente foi crescendo e foi trabalhando junto com ele. As filhas mais velhas, né? As que estavam maior, que podia fazer alguma coisa. Que com ele não tinha essa de ficar ninguém só brincando, não. Né? Minha mãe também fazia, meu pai viajava, fazia esse serviço aí, e minha mãe, ele não queria que ela trabalhasse. Só que daí ele viajava e ela saía para outro canto, que ela não tinha paciência de ficar. Ela ia para o sítio comprar queijo, ovos, essas coisas. Eu lembro que eu tive uma fase que eu ia com ela, comprar as coisas, mas ela... Quais são suas brincadeiras da infância? A minha brincadeira da infância era pular corda, brincar de roda, de esconde-esconde. Tinha um monte de brincadeira que a gente fazia, brincar de boneca, juntava as meninadas, né? E as outras era brincar com todo mundo junto, menino, menina, era brincar de pular corda, pega-pega, se esconde-esconde, fazer panelada, que é fazer
uma brincadeira que a gente cozinhava umas coisinhas, umas panelinhas de barro. Foi essa a nossa infância. Em qual escola você já estudou? Em quantas escolas? Em quais? Eu estudei na escola Alberto Ferreira. Peraí, como que é o nome da escola mesmo? Escola Municipal. Eu lembro direito, não, acho que é Alberto Ferreira. Eu estudei até a 3ª série, só. Lá a gente brincava, na hora do recreio, né? Tinha brincadeira que também era de roda, as meninas brincavam de roda, pular corda, e a merenda da gente era eu acho, se eu não me engano, o gostinho era de aquela aveia, né? Que fazia aqueles canecão de aveia com leite do governo, né? Não era um leite assim de caixinha, não, era aqueles leite em pó de governo. Mas era muito gostoso, viu? Ai, ai, quem volta aquele tempo. Era coisa muito boa. E quando que vocês mudam para o Sudeste, meio para São Paulo? Então, quando eu vim de lá de São Paulo, de Alagoas, eu tinha mais ou menos uns 17, por aí. 17, quase 18. Não tinha ainda os 17 completo. Eu vim com uma senhora que era comadre da minha mãe, até esqueci esse detalhe. Que ela é uma senhora que ela vinha visitar as filhas. Aí eu acompanhei ela, minha mãe vai embora, mas ela, vou vir. Minha mãe já tinha se viu, a gente não queria ficar muito, então eu vim embora com ela. Foi quando eu fiquei na minha tia, lá no Brooklyn, e ela me deu apoio, tudo, e arrumou um emprego em Casa Família, que eu já tinha falado, né? E eu não quis ficar. Daí eu ficava assim, como eu estava ainda meio desequilibrada, eu não sabia se eu queria ficar em São Paulo, se eu queria ir embora. Então eu fiquei uma temporada em São Paulo, depois fui embora para Alagoas. Aí fiquei um tempo lá em Alagoas com a minha mãe, depois voltei de novo. Eu ficava assim, eu ficava um tempo e voltava, Depois eu vim, parei, fiquei aqui, em São Paulo, né? E minha mãe ficou lá, na verdade foi vindo, só ficou minha mãe e a minha irmã Maria das Neves, que mora no Burke, que é a caçula da turma do meu pai e da minha mãe, né? Do pai e mãe. E ficou ela, meu irmão João, que faleceu, e a da Gilza, que é quando ela ficou viva, né? Ficou. E aí depois, aí aconteceu que eu encontrei meu esposo. Pra gente, como que foi isso? Então, eu fui no aniversário dos amigos dos meus primos, onde eu tava, da minha tia. E ele namorava uma moça que era irmã desse rapaz que estava aniversariando, que eu não conhecia. Eu fui lá com a minha prima, meus primos, eu conheci os amigos deles. E aí foi lá que eu conheci ele, mas ele já estava quase noivo. E aí ele me chamou para dançar, eu dancei com ele. Aí a gente ficou por ali. Então, como eu trabalhava numa creche depois, esqueci o detalhe, depois da casa da minha tia, então eu ia e vinha a pé. Passava de frente à padaria, eu sempre encontrava ele na padaria tomando cerveja, ele chamava nós para tomar. Aí ele já começou a se conhecer, só que eu não sabia que ele estava ficando noivo, né? E ele falou que queria ficar comigo, não sei o quê. Aí a gente foi se conversando. Mas eu falei para ele que eu não queria. Aí depois, o cunhado dele, que ia casar com a irmã dele, que é mineiro, minha cunhada é baiana. Aí o cunhado dele, na festa lá onde ele estava, ele convidou eu para ir no noivado da minha cunhada com ele. Nós não tinha nada ainda, só tinha amizade. E o cunhado dele simpatizou que a gente chamou para nós ir no noivado, aniversário e noivado da minha cunhada, né? Só que daí era na casa da prima dela. E ele namorava a moça que ele ia noivar também, que era parente do marido da prima. Era tudo parente, mineiro com baiano misturada. Aí foi eu e a minha irmã, né? E esse povo não conhecia nós. Quando nós chegamos lá, ela ficou meio assim, a mulher, né? A prima dele. Aí ela perguntou para ele quem era nós.
Aí falou que nós éramos as amigas dele, do cunhado dele e do meu marido. Vocês começaram a namorar quando? Aí depois, não, aí a gente já tava se conhecendo, se namorando um pouco, mas só que lá na casa da prima dele, falamos que era amiga, porque na realidade a noiva, a que ia ser noiva ia também, a dele. Ele estava namorando vocês duas? Não, ele já com ela ele já ia noivar, mas aí quando foi um belo, ela não foi, porque soube que a gente tava lá. Aí quando foi um dia, falei para ele que eu não queria, porque ele já estava noivando, eu não queria fazer isso, né, e eu expliquei para ele. Aí beleza, também a gente não se conversou mais. Aí quando foi um belo de domingo, ele apareceu, falou assim que a a moça que ele ia noivar, encheu a cara e ele dispensou, não quis mais ela não. Ela bebia mesmo, bebe até hoje. Alcoólatra mesmo. Aí ele falou que ela disse que não queria mais nada com ele. Aí ele também não foi mais atrás, entendeu? Entendi. Foi assim que a gente se conheceu, daí a gente casou. Quando que vocês se casaram? Eu casei em junho de 80. Eu não lembro se foi 6 de junho, 20 alguma coisa de junho de 80. E quando eu casei, eu já estava grávida daquela menina minha que você viu aí que ia saindo para trabalhar. Estava grávida já. No final de ano a gente se conheceu pouco tempo, questão de uns 2 meses. A gente passou um final de ano na casa de uma prima dele lá em Guarulhos. Aí eu já estava trabalhando numa empresinha lá no Brooklyn mesmo, ali em Santo Amaro. Eu já morava num quartinho. Aí nesse vai e vem a gente foi para casa dos amigos, final de ano. Voltou, ele dormiu em casa e eu engravidei. Foi assim. E quantos filhos vocês tiveram? Ele teve ela primeira, né? Qual que é o nome? A Jeane. E a tá ditada ali a Genicleia, né? As duas que eu tive em São Paulo. E quando eu vim embora para cá, eu tive um menino. O Cleiton. Aquela Genicleia e Cleiton. É que a gente chama Cleiton, mas é Cleiton. Entendeu? E foi assim a nossa trajetória aqui, né? Aqui eu cheguei, como eu falei, em 83 ela nasceu, nós chegamos aqui depois. Eu vim através da minha irmã Silvânia, que eu já falei, né? Ela vivia muito sozinha, ela foi lá, me convidou, arrumou um canto para mim, eu vim eu vim primeiro de trem conhecer, cheguei que era só mato, quem tava no meio dele, né? Numa capital, né? Mas eu falei, tudo bem, para agradar ela eu vim, né? Mas eu vim conhecer primeiro, gostei também daqui, um lugar tranquilo, sossegado, né? Mas não tinha aquela correria, era tudo mato, não tinha isso aqui, não tinha essas casas, lá para baixo também não tinha muita casa, era tudo uva. A maior parte da cidade aqui era tudo uva, não tinha muitas, não tem o que tem hoje, entendeu? E foi assim, depois eu gostei, meu marido gostou, ele pediu para mandar embora da empresa, que ele trabalhava como que é? Barra Funda, não, Barra do Limão, lá em São Paulo, lá, enfim, lá não sei onde. Depois da Barra Funda ele trabalhava, meu marido. Quando foi pra gente vir pra cá, ele pediu pra mandar embora, ele trabalhava numa metalúrgica. E eu, como trabalhava doméstico, né, diarista, então, não dei conta de ninguém. Aí nós viemos, gostamos, aí se arrumamos, se preparamos, esperou ele receber lá, tudo certinho. Aí eu voltei aqui, o prefeito, que Deus atende lá num lugar que ele já faleceu, daqui, foi que era bem humilde, um caminhãozinho, aqueles caminhãozinhos antigos, grande, né? E teve uma tia irmã da minha mãe também que quis vir, né? Aí a gente pediu pro prefeito se ele não podia buscar a nossa mudança. E ele, muito humilde, que Deus atende ele lá em bom lugar, ele mandou o caminhãozinho buscar nós, a nossa mudança lá em Carapicuíba, que minha tia também morava lá, então veio as duas mudanças. Aí eu fiquei morando perto da minha irmã, minha tia arrumou uma casa também para morar. Você falou da uva, mas também teve morango, né? Sim, aí eu tinha só uva aqui, até onde eu conheci. Aí depois eu conheci depois que eu já estava morando aqui pro bairro, né? Não aqui, ali para baixo.
Aí tinha um povo que trabalhava no Traviú, tirando o cabinho sabe assim, deixando os morangos, já colocando nas caixinhas para distribuir nos mercados, no Ceasa, essas coisas. A gente ia de madrugada, levava marmita, mas daí eu já tinha as meninas mais grandinhas, sabe? Já mais mocinha, e ela ia todo mundo, nós ganhava por caixa, viu? Quem mais fizesse era quem mais recebia, e nós ganhava bem, viu? Não era pouco não. Nós ganhava muito bem no morango. Entendeu? Aí elas iam também para ajudar. Cada um fazia elas faziam tanto no limite delas, né? E a gente Selbinho, lá no Traviú, acho que é dos Demarque mesmo, eles. A maior parte ali é Demarque, né? Lá do Traviú. E a senhora tem netos? Eu? Tenho. Conta pra gente dos seus netos. Então, minha filha, ela casou com 16 anos, aí ela teve o primeiro filho. O meu neto, que entrou aqui de camisa vermelha, é o mais velho. Daí, ela foi morar no sítio, porque o marido dela era meieiro, mas os pais e a mãe não queriam largar, foram tudo para lá. Então, ela teve o menino, criou o menino no sítio. Depois, ela teve o William, moraram tudo no sítio, cresceu tudo no sítio. Aí, por último, ela teve o Pedro, que é o que tem problema de saúde, né, que se trata na Unicamp. E tem um pouco de autismo também. E o meu neto, morando em um outro sítio lá dos Benassi, lá em Jundiaí, ele arrumou uma menina e teve um filho. Então eu tenho um bisneto de 9 anos. E agora eu tenho uma bisneta que vai fazer 2 aninhos, dele também. Como é que é o nome dele? Dos netos? Dos bisnetos. Um é José e a menina é Alia. Eu também trabalhei, eu esqueci, olha, porque eu vou puxando. Depois que eu trabalhei em todos esses lugares, aí eu fiquei desempregada de novo, aí eu já não morava perto da minha irmã, já morava em outra casa. Aí meu cunhado foi trabalhar numa empresa lá em Vinhedo, no Distrito Industrial, uma empresa multinacional do Equador, que veio. Aí o meu cunhado arrumou para mim vender, porque eu também, como meus pais eram negociantes, eu também aprendi a negociar. Então eu colocava umas cestas de feira, aquelas bolsas de feira, eu fazia 2 garrafas de café, eu comprava pão, comprava mussarela, eu comprava bolacha e fazia uma de café com leite, uma só de café, e enchia as bolsas de pão, de bolacha, do que tinha. E pegava o ônibus, ia lá pro Distrito Industrial de Vinhedo vender. Aí eu ficava por lá de fora, na portaria, né, vendendo as coisas. Eu ganhava mais do que trabalhar nos lugares onde eu trabalhei. Aí juntei dinheiro, graças a Deus. Aí depois meu cunhado começou a conversar com o gerente geral, que chamavam ele de Durão, né? Que é um senhor de idade, era o gerente que mandava em tudo. Aí meu cunhado pediu para ele. Aí ele deixou eu vender lá dentro da firma, da fábrica, que eles estavam fazendo na fábrica, não era, mas tinha muito trabalhador, eu vendi muito. Aí depois foi crescendo, aí eu ia para Jundiaí, comprava doce, cocada, pé de moleque, comprava doce de abóbora, tudo quanto era doce. Levava doce, aí eu levava suco, depois eu levava refrigerante. Eu sei que depois eu tive que arrumar um ajudante para ir comigo, que as meninas ficavam na creche na época, né? Fiz isso também, viu? Aí, antes disso, a minha irmã botava banca na feira de roupa, ainda fui em São Paulo com ela no Brás, comprei umas coisinhas, botei no chão lá para vender, mas não foi para frente, não. Agora os doces e o café foi. Além desse talento para os negócios, a senhora tem algum talento artístico? Gosta de dançar? Sim, gosta de cantar? sim. Conta pra gente como é que é esse lado artístico. Eu gosto de forró, eu gosto de ir em baile. Eu com meu esposo, nós morava no sítio, foi morar no sítio também, a gente vinha de lá, vinha por um clube que tinha aqui, a gente dançava muito. Aí depois ele ia para um lado e ia para outro. Qual clube? Nova Estrela. Como que era o baile no Nova Estrela? Era bem legal, eram umas pessoas daqui que cantavam, né?
uns grupos, não era uma banda, não era bem uma banda, que eles eram um grupo de casal, às vezes, ou 2 homens mesmo, tocava sertanejo, né? Tocava muitas coisas, forró, e a gente dançava. Era o único clube que tinha aqui, que a gente dançava, né? Eu gosto de dançar, gosto de sair, passear, viajar. Eu não gosto de ficar em casa. Aí eu falo que eu tenho rodinha no pé. E hoje a senhora frequenta algum grupo assim, de convivência? Não, hoje eu não tenho. Eu já fui muito de sair mesmo. Ia para Jundiaí dançar, ia para cá, ia para lá. Todo lugar. Onde tinha lugar que as colegas chamavam, eu ia, né? Mas hoje eu não vou mais, assim, muito. Às vezes eu saio, sim, faço um passeio, sim. Ah, vamos ter uma excursão para tal lugar, vou. Se eu achar que convém para mim, eu vou. Ah, nós vamos fazer um passeio em tal lugar, se for convém para mim, eu vou. Nem eu fui para o Padre Marcelo, com a colega que só faz excursão. Agora, dia 29, nós vamos para... Como que é mesmo o nome? São Roque, um lugar que tem lá, diz que é bem bonito. Eu não conheço. Festa da Cachoeira. É, eu não conheço. Em São Roque, é? Nós vamos para lá domingo. Não conheço esse negócio aí. Eu conheço várias frutas, menos a cachofra. É uma fruta? Não. Ah, tá, não é a fruta. Parece uma flor, assim. Ah, tá. E quando eu cheguei aqui, que eu falei para você, né, eu trabalhei no banheiro da festa tradicional do bairro Santo Antônio, né, que não tinha, assim, que eu falei para ela, tinha 2 empresários bom da boca aqui, que era o frango paulista, o paulista, né, que era de frango, e o frango Tonho, que falava frango Tonho e frango paulista. Então eles eram os maiores que sustentavam a festa, que fazia as doações, né, eles que procuravam as pessoas para ajudar. Aí me chamaram, eu fui trabalhar no banheiro, né, lá limpando, zelando, né, mas também eles davam café da noite para nós, uma jantinha, um franguinho assado. Fiz tudo isso aí também. E depois eu comecei para a igreja, aí eu fui as coisas foram se evoluindo, né? Aí eu fiquei sendo coordenadora do grupo de rua, né? Aí nessa época eu já estava morando aqui, nessa casa, que era tudo uva. Aí o prefeito que eu falei que buscou minha mudança, ele sorteou esses terrenos aí, né, desapropriou, sorteou esses terrenos aqui e outro lá no Parque dos Estados, e daí eu ganhei o terreno, né, eu pagava 90, na época começou pagando com 20, e depois por último que eu terminei com 100 reais por mês. Aí meu marido trabalhava na Casas Bahia, saiu, a gente construiu embaixo 2 cômodos para sair do aluguel, e ficou todo mundo lá junto. Aí depois a gente foi fazendo aqui. Aí o padre, filho de uma senhora que mora aqui, ele estava estudando para padre. Ele já era seminarista, como é que é? Isso. É o Joaquim. Aí a mãe dele mora aqui até hoje. Aí a gente se conheceu, eu fui ser coordenadora do grupo de rua. Aí ele me ajudou a arrumar as coisas, né? As famílias, a gente foi de casa em casa, procurando e tal, né? E nisso eu fiquei quase 20 anos, uns 20 anos quase, de coordenação. Depois eu entreguei para a irmã Cristina, na época não, na irmã Cleudimar. Ela já foi embora, não sei onde ela tá. Aí eu falei para ela que não dava mais, também o marido começou a ficar doente, né? E eu tava com outros problema aí também da minha mãe que veio doente também, veio assim muita coisa, né? Aí eu entreguei a minha vizinha do outro lado, na outra rua, pegou o grupo, tá no grupo até hoje e eu acompanho, né? E também fui missionária da Mãe Rainha, daqui da igreja, já estive nos movimentos da igreja. E hoje eu vou na missa, participo, sou católica, bem praticante, todo ano eu ajudo a vender a rifa da igreja, né? Se me pede alguma coisa eu faço. Não tô ainda, não assumi nada ainda, porque agora em agosto eu vou dar entrada na minha aposentadoria, né, que eu trabalho na prefeitura já há 30 anos, vou fazer 30 anos, trabalho no posto de saúde. Então eu quero pegar alguma coisa na igreja, que Deus pediu, que o Espírito Santo iluminar, que seja o que for, né, eu quero participar. Mas agora eu não posso, porque meu marido também está com câncer, né? Então não posso fazer nenhum
sabe, eu já vou pedir minha aposentadoria justamente para que eu possa cuidar dele em casa, né? Que as filhas estão novas, tem que trabalhar, né? Eu já trabalhei muito já, né? É agora deixar para elas. É isso daí. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Você tem alguma filha não parental? Alguma filha? Uma família. Família não parental? A senhora comentou um pouquinho sobre a igreja, né? Então a senhora vai para a igreja, tem um grupo de É minha família famílias. que não é de laços sanguíneos, onde eu me sinto em família. É família da igreja, que é a família, o grupo que nós temos aqui na rua. Cada quarta-feira a gente vai numa casa. Então uma família que ele perguntou, né? São as turmas que a gente se reúne de quarta-feira. Essas são as famílias que a gente tem, né? Tirando a nossa que a gente é de sangue, né? Nem ele falou. Que é mais? E como é que são esses encontros nas quartas-feiras? Como é que vocês organizam? Tem uma data, Tem, toda quarta-feira é numa casa. A gente tem os folhetos, né? Que a coordenadora busca na igreja. Quando ela não está, por exemplo, eu vou lá e faço, né? A novena, a reza, a leitura, o que for, né? E todo mundo colabora. Aí, quando, por exemplo, quarta-feira vai ser na casa da Ângela. A coordenadora nós já temos um grupo, aí avisa, entendeu? Às vezes faz um cafezinho, às vezes não faz nada, entendeu? É assim. Ou se a pessoa tem vontade de fazer um café, um bolo e oferecer. Nós temos uma casa aqui embaixo que quando nós demora muito para ir lá, o seu senhorzinho lá já... E vocês não vêm na minha casa rezar mais por quê? Quando a gente vai ter um banquete. Vai sair de lá tudo estufado, de comer bolo, doce, um monte de coisa. Mas é muito bom, é muito gostoso a gente participar das coisas de Deus, né? É a gente poder compartilhar a palavra com as pessoas, dar uma palavra amiga para alguém, né? Às vezes a gente encontra tanta gente com dificuldade de participar da igreja. Eu mesmo, quantas vezes eu trabalhava na saúde mental trabalhei muitos anos, quantas vezes as pessoas vinham do nada assim falar comigo, a situação, e eu sei que é Deus mesmo, é o Espírito Santo que fala, né? Foi através de mim que aquela pessoa conseguiu falar alguma coisa às vezes, né? Tava precisando de alguém e encontrou em mim, né? Então assim, muitas pessoas que passavam ali pela saúde mental, que às vezes era uma coisa assim, uma depressão, mas era uma coisa que a falta de alguém para falar alguma coisa, para dar uma palavra amiga, para dar um abraço, às vezes até mesmo na família. Eu vi muito isso, entendeu? Eu vivi muito isso. E até hoje aqui no posto de saúde onde eu trabalho, tem pessoas que chegam para mim, então, sabe, se do nada chega assim, aí eu falo, então, sabe o que é o problema? É esse. Aí eu já falo da palavra, né, para a pessoa já, né, entender. Muito bom. É isso aí. E as viagens? Você falou que vai agora para uma viagem especial domingo, né? Eu vou para São Roque. Quantas outras você já fez? Para onde você já foi? Eu já fui para Maceió, Bahia, 2 vezes para Bom Jesus da Lapa, fui para Ilhéus, onde tem a praia, fui para... eu fui para onde mesmo? Mãe Rainha, fui para Serra Negra, Monte Sião, para um lugar aqui de Minas que tem onde vende os doces lá, as coisas. Esqueci o nome. Como? Não, é outro. Que o povo lá traz lá muito doce. Eu fui para lá uma viagem também. Vários lugares, deixa eu ver mais onde eu fui. Fui para Mato Grosso, visitar meu irmão, que é esse irmão caçula que eu tenho, que agora nós já estamos projetando para ir lá. O aniversário dele é dia 7 de setembro. Nós estamos se ajeitando para ver se a gente vai. Fui... Onde foi que eu fui mais? Para Mato Grosso. Fui para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 2 vezes. Né? Deixa eu ver. Maceió, já falei. Esses lugares aí. E aqui nas redondezas, quando tem umas, né?
Eles falam, vamos uma excursão para Padre Marcelo, lá para Santo Amaro, lá onde tem o Frei Galvão. Eu vou nesse assim, né? A gente vai se conhecendo, mais outras famílias, né? Que vai tudo, tudo como que fala, é uma romaria, pode-se dizer, né? E ali tudo é uma família, né? É isso daí. E agora eu vou para São Roque. E o ano que vem vou de novo para Bom Jesus da Lapa. Se Deus quiser e Ele nos permitir, né? Porque tem umas mulheres que querem conhecer, e esse ano a pessoa que faz a excursão aí de Jundiaí me chamou, mas eu falei que eu não podia, por causa que eu tô problema, né, com ele, não posso deixar também assim, né? Então eu vou esperar o ano que vem. Se ele tiver melhorzinho, aí eu vou. Mas eu ainda tenho sonhos. Conta então desse sonho. Eu tenho sonhos que eu ainda vou na Argentina, que tem uma tia lá, irmã da minha mãe, que ela já veio aqui. Nós chamamos ela depois de 40 anos. Uhum. Eu era pequena quando ela veio embora para São Paulo. Em São Paulo ela casou com um argentino e foi para lá. E nós ficou caçando essa tia. Até achou pela internet, né? A filha da minha tia que achou, da outra minha tia que mora em São Paulo. Então eu tenho um sonho de ir lá. Ainda tenho um sonho. Esse ano era para nós, deixa eu ver, era nós, eu e a minha colega que mora na outra rua, nós ia para como que fala? Na viagem lá com o padre. Lá para Roma, lá nós ia. Para Terra Santa. Isso, nós ia para lá. Nós estava indo para lá, nós foi lá, participamos da reunião, fizemos tudo, mas porém... Hoje para lá, né? Nós ia para Roma, nós ia passar em Roma, na Ucrânia, acho que era, não sei, em outro lugar. Ele está em guerra. Não, mas nós não, acho que era lá que nós... Vaticano. Nós ia passar em vários lugares, né? Nós ia passar. E ia fazer um cruzeiro, olha que lindo. Já tirou o passaporte? Não, nós ia esse ano, nós foi lá, fizemos o ano passado, fizemos tudo, os trâmites, a reunião com o padre, com aquelas pessoas que vêm falar, blá, blá, blá. Mas enfim, não deu, né? Aí a minha colega sozinha eu não vou, só vou se você for. Aí nós vamos deixar para o próximo ano, no outro, sei lá, Deus é quem sabe, né? Viu a eleição do Papa ainda. Então, nós íamos ver mesmo. Nós íamos para lá. Porque eu sou corajosa, eu não tenho medo de viajar, não. Pode, né? Vamos embora. Eu já andei de barco. Quando eu fui uma vez para Alagoas, a gente foi para um lugar que teve que atravessar de balsa. É barco, não, é balsa, né? Aí o ônibus foi em cima. Aí eu digo, oh, delícia, conheci muita coisa. É isso daí a vida da gente, né? Nós temos que ficar parados, não pode, né? Não podemos ficar parados. E conheço a mãe dele, que sou madrinha da irmã dele, né? Conheci a mãe dele aqui também, né? Ela é lá de Alagoas também, mas eu não conhecia aqui. O pai dele eu já conhecia, porque o vô dele morou com a gente aqui um tempo, na outra casa lá onde eu morava, o vô dele, pai do pai dele. Que ele morava para cá, trabalhava para cá, né? Muitos anos, trabalhou muitos anos de pedreiro aqui. Então ele eu morava numa casa que tinha casa embaixo e eu morava em cima. Então o vô dele ficava na casa de baixo, mas um monte de rapaz que morava lá. Mas nós ficávamos tudo junto ali. Fazia alguma coisa, já subia lá, comia, ou nós descia lá embaixo, fazia churrasco, com o vô dele, né? E a avó dele também já veio umas vezes aqui. Mas a avó dele eu já conheci porque nós se criamos tudo junto. E a mãe dele eu vim conhecer aqui, quando o pai dele veio para cá primeiro, depois a mãe dele veio, já trouxe a menina, e você já era nascido, né? Já, só que ele era pequeno, acho. Então depois veio ele com a minha filhada. Depois que ela teve essa menininha que tem aí, e a bebezinha que nasceu agora. Mas eu conheci ela aqui, minha comadre. Tem mais alguma coisa? Quer saber? Deixa uma mensagem aí para as Tem mais aí? gerações. Tem várias aqui ainda. O quê? Fala aí. Então vai. O que você conquistou durante esses anos? Eu conquistei muita amizade, muito mesmo. Até às vezes as turmas falam, nossa, mas você conhece muita gente, né? Também já tenho quase 40 anos aqui, né? Eu conquistei minha casa,
né? Graças a Deus, eu conquistei o meu carro, que eu falo do meu filho, mas é nosso, né? A gente, uma família unida, graças a Deus, né? Conquistei muita amizade, sou política também, se eu tiver que entrar na política eu entro, não sou para ser candidata, mas eu já fiz política lá para os deputados de São Paulo, trazia para cá, fazia coisa na minha garagem, eu já fiz tudo isso aí, conquistei muita coisa. Essa garagem aqui eu acabei fazendo ela com dinheiro da política, que eu não ia trabalhar de graça também, né? Então, quando você faz, você tem o que lá? Quantas pessoas? Vamos lá para você ver. Então, assim, eu tenho meus movimentos, né? Nem agora nessa política que teve, né? Esse como é que tá o cenário? Tá feio. Não tá bom, não. Nós somos funcionária pública, esse prefeito que tá aí, ele persegue as pessoas, os funcionários públicos, o pai dele, na realidade, é tal pai e tal filho, né? Porque o pai dele já não tinha muita afinidade com funcionário público. É tanto que no passado a gente fez greve, né? Porque ele não quis dar, ele deu 1% para nós. Eu achei uma humilhação, né? Mas no fim não foi nem 1%, nem 2%, nem ficou em zero, e ainda descontou os dias que a gente ficou parado. Então eu acho assim, eu sinceramente, ele é uma pessoa assim, fechado. O pai dele não fez nada de bom para dizer, nossa, ele foi um prefeito bom que teve aqui em Louveira, foi o Dr. Leotério Malerba Filho. Esse foi o prefeito melhor que teve aqui dentro dessa cidade. Quando eu entrei na prefeitura, foi pelo concurso dele. Ele, com muita gente que não tinha nem estudo direito, ele conseguiu, tá? Então, assim, para ajudar mesmo, pessoa que não tinha nem onde sobreviver, como sobreviver. E depois, ele foi o primeiro prefeito que eu conheci aqui, Dr. Leotério. É tanto que até hoje eu nunca vou esquecer ele, porque ele foi o prefeito, ele foi o amigo, ele foi o doutor que atendia muita gente de graça, de madrugada, a hora que fosse, né? Eu agradeço a Deus por ter conhecido ele. Também tive o meu filho, pedi para ele se ele podia fazer minha laqueadura, ele fazia para um monte de gente de graça. Então, assim, que Deus tenha ele lá no Rei da Glória, onde ele merecer. Mas que ele foi o melhor prefeito pra gente, foi ele. Ele sempre dava um abono antes dos aumentos, dos descidos. Dava um abono de R$100 para nós e tal. Incorporava, sabe? No pagamento depois. Não ficar tirando, não é mesquinheza que nem esse povo aí, só, quer pro bolso deles. Mas enfim, Deus está no controle, Deus está no comando, é a única coisa que eu faço. Eu fico revoltada porque assim, ele descontou o atestado de um dia. E agora, não quer que os médicos dêem atestado para funcionário. Como que a gente vai trabalhar doente? Tem uma mulher, uma funcionária, professora, que foi lá com Covid e não era para dar o atestado. Aí a minha colega de cá falou assim, se eu ia trabalhar e saía passando para todo mundo na escola. É a única solução, porque como que você trabalha num posto de saúde, você está doente de uma coisa que pega, né? E você vai trabalhar. Não tem como. O menino está aí, ele está sendo seduzido pelo pai e pelo o secretário do pai, que foi antigamente. É a realidade que nós estamos vivendo, infelizmente. Vocês já viram o movimento de um prefeito lá de Ourinhos? Pela rede social? Até na televisão ele já saiu. O cara era coletor de lixo, mas ele estudou, ele era coletor, mas ele estudou, ele fez faculdade, ele é advogado, fez coisas assim, sabe? Mas ele era coletor, e ele conseguiu chegar a ser prefeito em Ourinhos. O cara tá fazendo o trabalho, pensa, um cara que nunca foi ninguém, acho que ele foi vereador uma vez, depois que ele começou a estudar, mas assim... O cara não foi nada, nunca foi vereador, nunca foi nada, só acompanhou o pai, papai, e até hoje tá ali, papai. É por isso que o pau põe na boca do romano. Papai daqui, papai dali. Peraí, então quem tá mandando é o pai dele mesmo, não é ele.
Porque ele, por ser novo, se ele tem vontade de ser mais, algo mais e algo mais, o que ele tinha que fazer? Não, papai, o senhor está inelegível, então eu vou escolher os meus. Podia lá na frente ele ganhar de novo, e ainda é que agora parece que cortaram, né? Diz que não vai ter mais repetição de 8 anos, não sei o quê. Não sei se é verdade. Eu assisto na televisão, né? Mas assim, para ser sincera, eu como uma pessoa da igreja, eu não posso soltar mentira, né? Para ser sincera, ele não está sendo bom. As próprias pessoas que puseram ele lá, colocaram ele lá, fala. Porque eu mesmo não coloquei, eu sou sincera. Jamais eu votaria para ele, porque eu sei que nós passamos com o pai dele, né? Minha família eu não sei, só acho que meu filho votou para ele. Mas eu toda noite eu rezo para ele, de madrugada eu corro 3 horas da manhã, dobro meu joelho e falo, Senhor, toma conta. Só que agora eu estou afiliada a um sindicato, né? Então, eles já conseguiram eliminar dos dias que eles descontaram o meu, e um dia de atestado é um absurdo, gente, pelo amor de Deus. A gente trabalha tanto para eles vão lá, senta assim num papelzinho. E outra já entrou assim, aumentou, antes de entrar já aumentou o salário dos secretariado. Depois comprou os vereadores. Gente, nós estamos vivendo num mundo de ganância, de ambição. Eles querem mais e mais e mais e mais. Não pensa no próximo, não pensa em nenhum... peraí, eu não estou mentindo, eu trabalho no posto de saúde. A menina que trabalha pela essa empresa Sismet, não é Sismet, não uma empresa aí, ágil, parece. A menina teve que pedir dinheiro para pagar aluguel, pedir emprestado dinheiro para pagar o aluguel da casa dela, e já vai entrar outro aluguel e ela não tem o dinheiro que ele nem até agora não recebeu. E ela sentou na mesa para tomar café com a gente, eu e a outra colega, e a colega ofereceu alguma coisa para ela, aí ela começou a falar, né, que, então, não tinha o que comer. As crianças passando necessidade. Nossa, as meninas ficou desesperadas, onde já se viu, por que você não falou isso antes, né? A gente tá aqui, nós somos uma família. Eu falei para ela, nós somos uma família, nós estamos aqui, mas nós somos uma família, porque nós passamos a maior parte aqui dentro do trabalho. E outra, você não precisa passar por isso. Você era só pedir. É vergonha, né? Aí, se tivesse uma mulher na prefeitura, se fosse uma prefeita ao invés de um prefeito, você acha que Louveira poderia ter uma prefeita? Depende da prefeita, porque se for com essa vice aí também não ia para frente, não. Não é a mesma coisa. Ia ser pior. Aquela outra que também só pensa no pé dela, no bolso dela. Sobe na vida e bota os fios, né? Pô, eu também faria, mas não assim, para tirar do pobre, jamais. Tirar do pobre, deixar o pobre... peraí, a assistência social não tem mais nenhuma cesta para dar, não oferece... gente, o que é isso? A menina tá passando necessidade. Eu não fui hoje, eu só falei para ela onde você mora, ela falou tudo certinho. Eu vou levar umas coisas para ela mais amanhã, porque hoje não deu, né? Porque tava com umas coisas aí pra fazer, mas é difícil, viu? A menina não tem dinheiro, não recebeu, e já tem uma filha autista ainda, 5 aninhos. É difícil, né? Graças a Deus que nós somos uma família. As meninas que ganham mais, ajudaram mais. Foram lá, compraram leite, 2 caixas de leite, outra comprou isso, outra comprou aquilo. Aí parece que teve uma que deu um dinheiro para ela inteirar o aluguel, do outro aluguel que vai vir. Não dá, né? Eu já passei por tudo isso também, viu? Passei necessidade na vida já, também. Em São Paulo, aqui também passou umas fases, lá foi mais. Eu tinha minha tia, morava do outro lado da rua, assim, ó. Eu ia na casa dela, com a fome, mas ela não tinha coragem de oferecer, não. Um monte de comida jogava no lixo. Ai, Senhor, Deus, não quero falar do passado, esquece, eu quero viver hoje ou amanhã, eu só sei que Deus me deu uma casa maravilhosa, terreno, me deu condições de fazer, construir minha casa, já paguei, não devo nada, graças a Deus, primeiramente Deus, eu ali, ó, perseverando com Deus, que sem Ele eu não sou nada, não sou ninguém. E eu falo para meus filhos, vocês zelem, viu? Porque eu vou embora, seu pai vai embora, isso aqui é de vocês, ninguém vai chegar aqui dizendo, dinheiro do aluguel, zelem, não é? É assim que tem que ser, né?
todo mundo fosse assim, era tão bom. Hoje eu me arrependo, eu falo para eles, hoje eu me arrependo. Quando eu entrei na prefeitura, se eu tivesse um pouco de juízo, de noção do que eu tenho hoje, nós tínhamos uma bela de uma chácara em qualquer lugar aí no Monte Rico. As minhas colegas de trabalho todas compraram o terreno, fizeram chácara, fizeram piscina, fizeram não sei o que, aluga, não sei o que. Eu digo, pois é, eu não fiz isso, porque eu o quê? Eu era novinha, eu só pensava em gastar, passear, viajar. Eu ia viajar muito também. Ia ver minha mãe, todo ano eu ia. Não deixava de ver ela. Jamais. Oi, derrubei o negócio. Minha mãe era prioridade. Era e ela sabe, até hoje ela está no meu coração. Nunca vou esquecer da minha mãe. Todo ano minhas férias era... O prefeito aí não quer pagar licença prêmio da mulherada que juntou. Vocês... Para que vocês juntar? Aí tá vendo, agora entrou um que não quer pagar para vocês. Eu peguei todas. E toda vez que eu pegava eu ia ver minha mãe. Jamais eu ia deixar de ver minha mãe. Eu não... Minhas licenças prêmio, minhas férias, imagina que eu não tiro, eu tiro tudo. Né? Fala, Kendes. Voltando para a adolescência, quais eram seus sonhos na época da adolescência? Meus sonhos na época da adolescência, eu acho que eu nem sei, que eu era tão criançona, eu nem lembro se eu tinha algum sonho. Não tinha, nem pensava em sonhos assim. Eu nem imaginava que eu ia chegar em São Paulo, que eu ia vir embora para São Paulo. Eu vivia aquela vida ali, para mim, o meu sonho era aquela vida ali, eu sabia que meu pai tinha condições, né, a gente tinha condições de sobreviver, de viver bem, graças a Deus, nós não passamos, assim, eu digo, passei aqui, mas lá em Alagoas não, a gente tinha de fartura. Meu pai não deixava faltar, e depois que ele morreu também, minha mãe era um pouquinho mais devagarzinha, mas a gente ia na venda lá, comprava fiado, deixava lá para pagar. Ela viajava, deixava às vezes a gente sem nada, né, mas a gente ia buscar. A mulher não queria me dizer, Dona Maria, vende aí pãozinho pra nós, que quando a mamãe chegar, a mamãe paga. Sabe assim, mas dizer, eu não lembro se eu tive algum sonho alguma vez na vida de... Não, eu tive um sonho, que eu queria ter um bolo de aniversário de 15 anos, e eu tive. Foi o único sonho que eu tive, agora você fez eu lembrar. Eu tive minha madrinha de crisma, e foi ela que me deu a festa de 15 anos. Isso eu lembro, agora sim, eu teve esse sonho. Eu tinha esse sonho, porque eu ia lá na casa dela, ajudar ela às vezes, né? Quando meu pai não estava, eu ia para casa dela, ela era boleira, tinha mercado, então eu ia lá. Aí ela falava assim, eu falava, ai madrinha, eu tenho vontade de ter uma festa de aniversário de 15 anos. E ela não falava que ela ia dar, mas ela fez para mim. É que eu não tenho foto, não tenho nada, né? Fazer o quê? Pode falar. Na memória, né? Ficou só na memória. Qual é a sua mensagem para deixar para os jovens de hoje? Olha, a minha mensagem para deixar para os jovens de hoje é o que eu sempre falo para os meus. Trabalhe, ganhe seu dinheiro com honestidade, vá para a igreja, procure Deus, comece a dar um dízimo, se você não puder dar os 10%, dá um pouquinho no envelope lá, mas se fala, Senhor, está aqui a gratidão do meu trabalho, que é tudo isso que a gente consegue as coisas com honestidade e primeiramente, colocando Deus na frente da vida da gente. Primeiramente Deus, é Deus primeiramente, porque sem Ele nós não somos nada. Então eu falo para eles, não gastem dinheiro de vocês com porcaria, com vícios, com droga, com bebidas. E outra coisa, tem um sonho? Tem. Então tá, então primeira coisa, você vai tirar uma carta, depois da carta você realiza seu sonho, tá? Eu falo assim pros meus, né? E outros que eu às vezes converso, né? Eu tenho mesmo no grupo, porque às vezes eu falo pros meus aqui, vai para a igreja, lá tem um grupo, lá tem um grupo de jovens, vocês vão fazer movimento, isso. É isso que eu creio que a juventude devia fazer, os jovens, né? Se encaixar em alguma coisa dentro da igreja, procurar Deus, respeitar os mais velhos, onde você passar. Eu falo para os meus. De vez em quando tem uns quebra-pau aqui, porque tem uma senhora aí que é birrenta, e os meninos de golpes. Respeite. Tem que respeitar, ela é idosa, ela é mais velha. Vocês ficam quietos aí, vocês não vão responder ninguém aqui. Então assim, eu acho que
Hoje em dia a gente vê que as crianças já estão nascendo, tá criando. Eu vi uma cena lá no posto, um menino pequenininho assim, batendo na cara da mãe. Peraí, eu sinto muito, mas não tem conselho, conselho sou eu, que sou a mãe que tive ele, ou ela. Minha filha, essa daqui. Uma vez ela me respondeu mal dentro do ônibus, não sei se foi dentro do ônibus, deu um tapa na boca dela. Até um tempo desse ela estava comentando. Pois é, hoje em dia as molecadas que é assim. Minha mãe deu um tapa na minha boca que saiu sangue. Foi mesmo. Aí eu me arrependi depois, pedi desculpa, pedi perdão. Mas nunca mais ela respondeu para mim. E aqui, ó, meus filhos da benção, só aquele que é evangélica lá. Mas meu filho da benção, sobe aqui, dá um beijo, benção mãe. Se eu tô no trabalho, se eu não vejo ele de manhã cedinho, ele manda mensagem, eu mando mensagem para ele, passo aqui, rezo no carro dele, peço para Jesus acompanhar. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, né? Meus netos da benção, o do meio não é de dar não, mas eu falei, cadê a benção da avó? Aí ele vem da benção. Aí fala, benção, eu digo, benção? Benção o quê? Benção avó. Eu aprendi isso na minha vida. Até hoje dou a benção à minha tia, meus tios, né? Meus filhos também, dá a benção para os tios, para as tias. Então, assim, se as mães hoje ensinassem isso para os seus filhos, fossem ensinando, o não é não. Meus filhos, mas você vai usar esse aqui que eu posso dar. Não posso dar menos do que esse. Você vai usar o que eu posso. A camiseta que eu puder te dar, o sapato que eu puder te dar. Mas também não deixava de comprar uma coisinha boa para eles. Mas, quero aquele lá. Não, você vai querer esse aqui. Entendeu? E até hoje eles vivem isso. Né? Oi, amor, vamos. Ó, esse aí é um dos netinhos. É o pequenininho. Esse é o mais novo, o neto mais novo, que tem um pouquinho de autismo. Que ele vai com nós. Aí eu vou num arraiá da minha irmã lá no sítio. Hoje? É hoje. E aí, qual a expectativa? Expectativa. É muita alegria, muito come e bebe. Vamos tentar tirar uma foto lá, famílias, irmãs, as que tiver lá, parente é a origem da minha mãe, que nós agora encontrou um primo que é a origem da minha mãe. Ele fala que ele quer encontrar a origem do pai dele, que minha avó só teve minha mãe e meu tio. Então nós não conhecemos os filhos do meu tio. Eu conheci meu tio ainda antes dele morrer. Mas os primos lá de Pernambuco nós não conhecemos. E ele descobriu o meu irmão mais velho. E ele quer conhecer a origem dos pais dele, do pai dele. Aí já mandou foto da família dele, agora nós vamos mandar foto da nossa família, entendeu? A expectativa é essa, muita alegria, que a gente já teve conflito também entre as irmãs, né? Ficamos tempo sem se falar, né? Porque tem mesmo, né? Minha mãe veio, um queria, outro não queria, e teve confusão. Então, assim, o que aconteceu? Ficou um pouco todo afastado, e hoje estamos tentando se reunir. Ainda tem uma que tá difícil, viu? Muito difícil, é a mais nova. Ela não quer saber de ninguém, mas eu rezo todo dia para ela. Ela tá na igreja, ela me vê, ela vira a cara. Mas Deus tem poder, você não pode mexer em Deus. E assim, infelizmente, família tem isso, né? Mas eu rezo de madrugada para que Deus faça quebrantar essa coisa ruim dela, para que ela saiba que nós fomos unidas, sempre fomos, não tivemos isso. Mas por causa de uma bobagem, não por causa da nossa mãe, coitada, ela nem teve culpa disso. Mas um mais ignorante do que o outro. Então, mas enfim, só tem ela. Os outros eu já consegui juntar, né? Então nós temos essa vida aí. O jeito é seguir para frente, que nem diz o outro meu irmão lá de Mato Grosso, vamos para frente que para frente que para baixo, vamos de para cima que para baixo tá impedido, sei lá, meu irmão fala assim, meu irmão do Mato Grosso. Eu espero ir lá agora no Mato Grosso, ver ele, se Deus quiser. Que esse ver não foi criado pela gente também. Quando meu pai faleceu, a irmã do meu pai pegou ele, pediu para minha mãe para cuidar, porque minha mãe estava de dieta, ficou, né, assim, nós era pequenos, nós não ficávamos em casa, nós saíamos para as casas, nós largávamos ele sozinho. A minha tia levou para casa dela. E por fim, minha tia criou ele, depois os filhos dela foram buscar ela lá em Alagoas, para São Paulo, e aí o menino passou para outra tia,
que é a irmã do meu pai. Então quem criou foi a irmã do meu pai. Ele foi criado com uma tia. Aí nós não tínhamos notícia dele, depois eu descobri ele também. Era o meu sonho descobrir meu irmão. Descobri, fui lá ver ele 2 vezes. Fui a primeira vez quando meus tios estavam vivos, e depois que meus tios faleceram eu fui visitar ele. E agora eu falei que eu quero visitar ele de novo. Que ele até então ele não tinha uma afinidade com a gente como irmãos, nem com a minha mãe quando minha mãe veio para cá. Aí quando nós alugou uma casinha para minha mãe ficar aí, para todo mundo ajudar a cuidar, ele veio de Mato Grosso e ficou mais de uns 15 dias cuidando da minha mãe. Aí ele começou a sentir mesmo assim que é a mãe biológica dele, mas ele, até hoje, a paixão da vida dele é minha tia e meu tio, mas foi que fez tudo por ele, né? Deu estudo, deu tudo para ele, né? Mas ele se dividiu um pouquinho agora. Ele sabe que ele tinha uma mãe biológica, enfim, a vida é essa, né? Mas... Obrigado pela humanidade que a senhora tratou a gente. Imagina. Desde o começo. Obrigado pelo programa Aparecido. E a Kitty, que indicou você. Sim. A gente está muito agradecido, né? Precisando, estou aqui. Se tiver mais alguma coisa para fazer, nós faz. Foram muitas pessoas?